Meus amados, muito bem. Para os que não me conhecem, eu sou o pastor Claudinei Gomes. Eu queria ser um tanto taxativo aqui na pergunta que eu fiz hoje, onde ouvimos muitas linhas de raciocínio bem diferentes, né? Enfim, inicialmente, eu queria deixar aqui como uma linha de pensamento, quando a Bíblia diz lá em Romanos 12:2, quando diz, né? E não vos conformeis com este mundo. Meus amados, eu não sei se eu vou agradar a todos com a minha resposta, mas eu sou muito direto, tá? Eu não trago nenhuma linha de raciocínio para agradar. O que é certo, o que é errado, é errado. Ninguém é obrigado a acreditar, concordar e conformar com o que eu vou expressar aqui, tá bom? Eu tenho um respeito, um carinho, um apreço por todos, entendo, mas eu vou colocar minha linha de raciocínio aqui, gente. É o seguinte, quando a Bíblia diz e não vos conformeis com este mundo, é bom lembrar que quando a Bíblia vem dizendo e não vos conformeis com este mundo, essa palavra mundo ela não tem nada a ver com o planeta Terra. Esse é um sistema dominado pelo maligno e gerenciado pelo diabo, não é verdade? É tão verdade que em 1 João 2,15, a Bíblia diz, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, ou seja, o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. É verdade? Eu também queria frisar aqui, meus amados, que quando a gente fala da música, bom, primeiramente, eu e você, nós outros somos o quê? Um ser que, segundo o maior manual de comportamento humano do mundo, que é a Bíblia, certo? Nós somos um ser biológico, sociológico, psicológico e espiritual. Então eu não vou nem espiritualizar tudo. Hoje eu mencionei sobre a música e é bom lembrar aos senhores que quem prega um dia vai parar de pregar. No céu não precisa pregar, evangelizar, certo? No céu não precisa nada disso. O único ministério eterno, senhores, é a música. Interessante que a música ela tem um poder muito grande, certo? Deus na Bíblia é chamado Senhor dos Exércitos. Ele está no plural e não no singular, porque Deus não tem um exército. Deus tem pelo menos 4 exércitos diferentes, né? Que primeiro é o exército angelical, o segundo é a natureza, o terceiro é Israel e o quarto é a igreja. São 4 exércitos de adoradores, né? Muito bem, então é bom lembrar também aos senhores que o primeiro pecado que se deu, certo, gente? Se deu no céu, né? Eu falo céu porque existe o céu das nuvens, dos astros, o céu de Deus, né? Quando Lúcifer, que significa dizer um querubim, cujo nome significa e define como anjo de grande luz, tentou tomar a glória que Deus não dá e não divide para ninguém. Eu estou iniciando assim para chegar onde eu quero chegar, certo? E aí eu queria deixar aqui, frisado com muito cuidado, para a gente falar um pouquinho da música, é o seguinte, que a música ela tem um poder muito fenomenal. Já que o louvor ele é o único ministério eterno, é bom lembrar também que a música ela é como um remédio para a alma, segundo o campo da psicologia, porque ela te leva no tempo, ela remete saudade, faz você chorar, traz tristeza como traz alegria, não é verdade? Ela marca épocas, momentos. É também um método de adoração a Deus, né? Muito bem, e também é uma arma contra os demônios. Você vai ver na Bíblia que o povo de Deus chegou a vencer batalhas apenas cantando. Essa lição se encontra quando Josafá foi buscar a face de Deus, não é verdade? Como vinha grande exército de inimigos para atacar, que aparentava a areia do mar. E aí, meus amados, o diabo, como foi expulso, ele pegou esse único ministério eterno e denegriu, que é a música. Hoje, eu estou falando hoje, certo? O camarada enche as faculdades mentais de tudo quanto não presta, promiscuidade, moralidade, carnalidade, arranca da mente, joga no papel, dá uma nota musical e grava, e são o quê? Músicas feito lixo, né? Onde o meu ouvido não é pinico, né? Música como Tchan, Tapinha Não Dói, Bonde do Tigrão, Guinha do Pocotó, Esfrega Esfrega, Solta as Cachorra, Funk, é um lixo em cima do outro, os senhores estão entendendo? E não obstante a isso ainda, os ritmos demoníacos, né? A Bahia, por exemplo, é uma terra que eu tenho grande admiração, mas os senhores também sabem que é a terra da Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Magia Negra, Vodô, o ritmo da capoeira, por exemplo. Eu vi vários grupos aqui
da televisão, que são grupos consagrados por uma filosofia da Mãe Negra, que é chamada Mãe da Bahia, né? Os senhores também lembram que a Xuxa lançou uma música falando de 3x, x no computador é 6, quer dizer, se ela canta 6, ela está cantando 36, 666. 666 é um número que identifica o nome do avião da maior banda de rock do mundo hoje, que é a banda Iron Maiden, né? Não sei se os senhores sabem disso. Existem músicas de Raul Seixas e outras bandas que, se você virar ao contrário, são coisas malignas, satânicas, perversas, imorais, sensuais, né? E até de altas blasfêmias contra o próprio Deus, queridos. Então a coisa é feia, certo? Não tem tempo para falar muita coisa aqui, porque a coisa é rápida. Agora, já que a gente fala da música no campo evangélico, meus queridos, eu percebi que o Alex foi muito feliz nos seus comentários aí, e ninguém talvez melhor do que ele, que foi radialista, para abordar uma coisa muito interessante. A música foi marcada por fases, dos anos 70 aos anos 2000, né? Que ela saiu da música sacra ao chegar à música gospel, levando em consideração, por exemplo, muita coisa que mudou, não é verdade? Porém, eu queria abordar aqui de forma muito resumida, queridos, uma coisa muito interessante, que se a pergunta é se um cristão deve ou não escutar uma música secular, né? Inclusive muitas pessoas fazem isso. Há vários músicos hoje, né, de músicos não evangélicos, que são, inclusive, imensamente talentosos, e ninguém pode negar isso, né? A música não evangélica, por exemplo, ela pode ser bastante divertida, e a gente não está aqui para espiritualizar tudo, certo? Porém, também faço extensivo aqui sobre o comentário do Fábio Lux, que foi muito preciso nos seus comentários. Enfim, todos tiveram uma boa participação, tá? Mas há muitas músicas não evangélicas que têm melodias atrativas, conselhos bons, mensagens positivas, né? Ao determinar se um cristão deve ou não escutar uma música não evangélica, há 3 fatores que nós devemos levar em consideração, né? Primeiro é o propósito da música, segundo é o estilo da música, terceiro é o conteúdo da letra, certo? O propósito da música, por exemplo, se a gente falar sobre o propósito da música, é música apenas para louvor, ou será que Deus criou a música para relaxar ou entreter? Bom, o músico mais famoso da Bíblia, os senhores sabem que foi o rei Davi, né, que tinha como propósito principal usar a música para adoração, louvor e glorificação a Deus. Haja visto que o livro de Salmo não é visto nem como capítulos, né, é um números, porque é um livro de cânticos, né? No entanto, quando o rei Saul estava sendo atormentado por espíritos perversos, ele chamava Davi para tocar a harpa, para que viesse então este a ser calmo, não é assim? Enfim, tem muita coisa que, se fôssemos falar aqui, tais como os israelitas também, que usavam instrumentos musicais para divertir contra o perigo, né? E também usavam para surpreender os inimigos, né? No Novo Testamento, por exemplo, o apóstolo Paulo instruiu os cristãos a encorajarem uns aos outros com a música, né? E, enfim, então, enquanto o propósito principal da música aparenta ser louvor, glorificação, adoração, a Bíblia com certeza dá espaço para que nós venhamos usar com outros propósitos. Bom, o estilo da música. Talvez seja triste hoje dizer que o estilo da música é um assunto que causa muitas divisões entre os crentes, entre os evangélicos, né? Há cristãos que, de uma forma muito flexível, exigem que os instrumentos musicais não sejam usados, né? Há outros, por exemplo, que só querem saber de cantar hinos da antiguidade. Há cristão, por exemplo, que querem uma música mais agitada, de uma música contemporânea, né? Há outros que afirmam que conseguem adorar, louvar e glorificar a Deus num ambiente parecido com o concerto do rock. Eu, pelo menos, não gosto muito do conceito do rock, e eu não gosto, tá? Eu não tenho por apreciação rock, não gosto. Tá? Ao invés de reconhecer suas preferências como sendo pessoais, em distinção, culturais, alguns cristãos declaram que seu estilo de música é o único bíblico. Esse aqui é o que eu faço, tá certo, é bíblico, acabou, afirmando com isso que todos os outros estilos não agradam a Deus e são satânicos. Nós devemos colocar uma questão aqui muito bem pensada. A Bíblia em nenhum lugar condena o estilo da música. Eu vou deixar isso aqui com muito cuidado, bem frisado. Nenhum lugar condena o estilo da música. A Bíblia em nenhum lugar condena qualquer tipo também de instrumento, certo, queridos? A Bíblia menciona vários tipos de instrumentos musicais, de corda, de sopro, né? Apesar da Bíblia não mencionar o tambor especificamente, né? Ela menciona outros instrumentos de percussão, não é verdade? Então, quase todas as formas, né, de música moderna são variações e combinações dos mesmos tipos de instrumentos musicais
musicais, né, tocados em velocidades diferentes, ou com ênfase elevada, certo, meus amados? Então é o seguinte, o conteúdo da letra, já que nem no propósito, o estilo da música é o que determina se o cristão deve ou não escutar uma música não evangélica, o conteúdo da letra deve ser levado em consideração? Sim, Senhor, muito. Eu penso que a letra ela é fundamental, certo? Meu ouvido não é pinico para escutar lixo, né? Mesmo que não falando especificamente da música. Por exemplo, Filipenses 4:8, é bom frisar aqui o que diz Paulo. É um excelente guia quanto ao que devemos procurar na letra das músicas que escutamos. Paulo diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, né? Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, né? Se a gente é o que a nossa mente diz que nós somos, vale a pena pensar o seguinte: se estas são as coisas que devem ocupar a nossa mente, queridos, então com certeza essas devem ser as coisas que devemos convidar as nossas mentes através da música, né, e de sua letra. Quer dizer, pode ser uma música completamente uma música boa, uma melodia maravilhosa, gostosa de se ouvir, respeitável, justa, pura, amável, de boa fama, ou até mesmo o campo do louvor. Ou seja, não vamos nos enganar, não é toda música que também que é de louvor a Deus, tem música que é evangelística. Se você pegar, por exemplo, o hino 15 da harpa, foi na cruz, não é um hino de adoração, queridos, é uma música de evangelística, certo? Então, se eu elevar essa questão aqui e pensar com carinho aos senhores, ao mesmo tempo é bem claro que muita música aí não evangélica de hoje, ela infelizmente não segue o padrão de Filipenses 4:8. Não segue, e é dolorido, eu tenho a tristeza de notificar isso. Música hoje não evangélica geralmente promove o que? A imoralidade, a violência, a carnalidade, a imoralidade, a sensualidade, né? O funk que dispensa comentário, Deus que me livre e guarde, né? Enquanto ao mesmo tempo, né, menospreza até mesmo a pureza, a integridade. Então, se uma música promove tudo aquilo a que Deus se opõe, um cristão deve no mínimo evitar escutar esse tipo de música, ok? No entanto, há muitas músicas aí não evangélicas que não mencionam a Deus, mas ainda promove o quê? Bons valores, tais como a honestidade, a pureza, a integridade, ninguém pode negar isso. Se uma canção de amor promove a santidade no casamento, a pureza do amor verdadeiro, mas não menciona a Deus ou nem a Bíblia, eu não vejo problema em escutar tal canção, até porque eu vou falar aqui uma coisa interessante, contra fato no argumento, certo? Eu não escuto roupa nova, mas se você escuta o novo som. Então, meu filho, é trocar 6 por meia dúzia. Eu não escuto Fábio Júnior, mas escuto um camarada romântico no mundo gospel chamado Naum. Eu não escuto Legião Urbana, mas você escuta o Catedral, é trocar 6 por meia dúzia. Eu não escuto Roberto Carlos, mas escuto J Neto, é 6 por meia dúzia. Eu não escuto Chitãozinho Chororó, mas você escuta os Peregrinos, você está entendendo? Já é um fato provado que qualquer coisa que alguém deixe ocupar sua mente vai mais cedo ou mais tarde determinar sua linguagem e comportamento. Isso aqui é o campo da psicologia. Esse é o princípio que está por detrás de Filipenses 4:8 e Colossenses 3:2-5. Quer dizer, estabelecer pensamentos que agradam a Deus. 2 Coríntios 10:5, querido, diz que nós devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Essas passagens deixam bem claro que todo tipo de música, né, você deve peneirar. Paulo diz: examina tudo e retém o que é bom, certo? Eu vou saber aquilo que eu devo escutar, aquilo que eu não devo escutar. É claro que o melhor tipo de música que devemos escutar ainda é aquela que adora, louva, glorifica a Deus. Isso é indiscutível. Há vários músicos cristãos talentosos em quase todo tipo de música clássica, enfim, né? Tem gente que fala: eu não escuto reggae. Depende muito das questões culturais também, viu, querido? Mas não vem ao caso, que isso é um outro assunto. Não há nada de errado com qualquer esses estilos aqui. Agora, é a letra que determina se uma canção é aceitável ou não. No entanto, se um estilo de música secular, aí não evangélica, seja o ritmo ou a letra, causa você a considerar, a se envolver em algo que não glorifica a Deus, no mínimo deve ser evitado, certo? E eu parto aqui para concluir. Uma música só é identificada como sendo evangélica ou não por sua letra. Os ritmos não falam muita coisa. Apesar que, deixa eu abrir um parênteses aqui, tomar um cuidado um pouquinho num ponto, que eu sou muito cauteloso, por exemplo, no tocante ao rock, né, funk. Eu não tenho uns ritmos que nós temos que dar uma pequena peneirada, certo? Hoje você liga uma FM, por exemplo, não dá para saber muito bem o que é, o que não é,
não é verdade? Dentro do campo do que parece que é, mas não é. Então tem que dar uma peneirada, mas na íntegra da coisa, a música hoje tem que se levar aqui pelo campo da racionalidade aquilo que está enxertado no campo de letras, as palavras, a mensagem, o que ela está tentando dizer. Desculpe, então deixa eu ser um pouco mais franco aqui. Se eu não posso ouvir uma música que não seja evangélica, mas que seja uma música romântica, só tá eu e a minha esposa, aí eu ouço uma música dessa aí, me joga no tempo, eu lembro quando a gente namorava, enfim, eu não posso escutar uma música dessa. Então desculpe, também não posso ver uma televisão, não posso ver um filme não evangélico, dentre outras coisas. Se isso atrapalha a sua vida com Deus, não escute, entendeu? Se isto não atrapalha a sua vida com Deus, então escute com moderação, querido, certo? Se atrapalha, não escute, certo? Só um lembrete, o tempo que você passa escutando músicas não evangélicas é um tempo que você deixa de estar com a mente no Senhor. Então, no mínimo, é sim de prioridade procurar músicas que agradam a Deus, certo? Eu não estou dizendo que você escutar uma música não evangélica, de repente, até aquela música que cantou no seu casamento, passou 20 anos, você escuta uma música dessa, joga no tempo e faz bem. A Bíblia diz, jogando à memória aquilo que me dá esperança, não é verdade? Agora, um crê que pode comer de tudo, já outro cuja fé é fraca, né? Come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, certo? E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. É claro que se você precisa avaliar também os ritmos, pois existem ritmos que incitam, né, a sensualidade, conforme eu disse aqui, que deve ser evitado, certo? Se uma música tem uma letra digna, mas o ritmo te leva à direção ao pecado, evite, não faça isso não, meu irmão, certo? Precisamos aprender a sermos um crente crítico e coerente com as nossas posições. Evitar ouvir uma música que, se você sabe que não agrada a Deus, é um bem que você faz a você mesmo e ao seu relacionamento com Deus. Precisamos aprender a fazer uma seleção daquilo que a gente ouve, separando o que agrada e o que não agrada a Deus e ficando com aquilo que agrada ao Senhor, certo? Isso serve também para todo tipo de arte, não é só música não, meu irmão, é livro, certo? Eu sou obrigado a ler livro que não é evangélico, filme, vai me dizer que aqui no grupo aqui você não chegou a assistir um filme não evangélico, certo? Peça, teatro, televisão, pronto, eu generalizei. Então existem muitas músicas aí lindas, inclusive no campo gospel mesmo, existem muitas músicas que não fala de Deus, mas que fala de quê? De amor, romantismo, não é verdade? Bom, Paulo disse também, aliás, São Marcos disse também que se beber alguma coisa mortífera não lhe fará. Se eu sei de uma música, viu, do Fábio Lucas, que eu estou escutando, que ela apenas mexe com o nosso sentimento entre eu e minha esposa, faz bem para nós, ok, mas se eu souber que ela tem um fundamento maligno, nunca mais eu passo a escutar esta música. É bom a gente atentar para as suas questões aqui também, certo? Mas existe música que fala da natureza, do amor, de coisas boas, dignas, né? E eu pergunto, qual é o problema de ouvir? Bom, que pecado pode haver nelas? Várias músicas de poemas, vários dos poemas bíblicos não falam diretamente de Deus, mas contém sabedoria e poesias inspiradas que no fim acabam apontando para Deus, já que Deus é amor. Você está entendendo? Então, se uma música fala de amor, ela está falando indiretamente daquele que é o autor do amor, tá bom? Bom, eu tinha 1 milhão de coisas para falar aqui, mas o tempo não me é oportuno não. Tá bom, meu querido? Mas se alguém tiver alguma dúvida com relação a alguma coisa aqui, pode questionar que a gente ainda vai detalhar aos senhores, tá bom? Fica aqui meu apreço, meu carinho. Um beijo no coração. Deus abençoe a todos.